Olá, santos! Olá, santas, beatos, beatas, carolas! Opa! Calibragem de Deus? Não é possível. Tem que tirar esse fundo musical aqui, porque vai dar direito autoral, com toda certeza. Olha só, aí ele vai lá, Imaculado, vê alguma coisa que está para comprar e está ali sempre apertando o dito cujo, né? Aperta novamente, deve ter apertado umas 500 mil vezes. E alega que é coceira, não é masturbação, não é taração. Será que ele está falando a verdade? Será que a gente tem que acreditar no santo ou na verdade dos fatos? Que a justiça diz. Porque a polícia indiciou. Se indiciou é porque tem alguma conotação, né? Até porque ele ficou 10 minutos aí no estabelecimento Santa Rita, em Brusque. E ficou conversando com a atendente, que era um jovenzinho de 19 anos, que denunciou ele e ficava ali coçando o bem-te-vi. E aí? É só uma má interpretação? Olha lá, ó. Novamente com a mão no bem-te-vi. O camarada tá com uma coceira naquele lugar, ele tem que ir pro banheiro, vai tomar um banho, aí para com essa coceira terrível. Porque coceira todo mundo tem, né? Coceira em tudo quanto é canto. É falta de furunfagem, como diz a medicina. Olha lá. Ó, se eu vou no estabelecimento, compro alguma coisa, eu vou, compro e saco fora. Mas vocês vão ver que ele vai ficar olhando pro jovem, ó, como é que ele ora. Olha lá, ó. Vai pra rua e vai voltar. Ó, e fica conversando, ó. Não vai embora. Tava taradinho, hein? Será que não? Eu acho que não, né? Não vou caluniar o Imaculado, que são todos santos. Só os pastores é que não prestam. Todos os padres são santos. É só o pastor que é adúltero, é só o pastor que é Alfredinho da mão virada. Tá aí, né? Ou quero mais, tá? Acho que, ó, ele ainda fez até uma reviravolta. Eu queria muito era que Jesus viesse, assim, para desmascarar esses padres, esses pastores, mostrar tudo no telão. Olha o dia que ele estava tocando bem TV para A, para B, para C. Olha o dia que ele estava furunfando com coroinha. Olha, ia ser tão lindo assim. Que os crentes católicos iam ficar, oh meu Deus, eu não acredito. Oh, vocês têm esses camaradas, um pó e cinza, morre igual a todo um de nós, como deuses, poxa. Cheio de taração, muitas das vezes, essa turma. Eu estou comentando geral, nem vou comentar aqui, eu esperar o que a justiça diz. Mas agora, porque o pessoal estava dizendo lá no Facebook, cadê as provas? Cadê as provas? A prova daí. Imagem. E agora? Agora a justiça já indiciou e vai apurar mais o fato, para ver se realmente houve a intenção da importunação sexual, porque isso é importunação sexual. Você acha legal um homem perto de você coçando bastante na sua frente? Uma mulher também fazendo isso? Você no seu trabalho? Porque o jovem estava trabalhando. Olha, olha para o jovem, olha para o lado, olha para o outro e está ali. Se fosse coceira, poderia ter dito assim: não, olha, eu estou com um problema aqui, tá? Não me vê mal. A alegação dele que era uma coceira e que o funcionário interpretou ele como fosse um bandido. Essa é a desculpinha dele que a gente já vai ver na matéria do município, que é o município, é o Jornal de Brusque. Exclusivo, saiba quem é o padre indiciado, já foi indiciado, não estou caluniando o santo não, né, porque santo, eu que sou imundo, eu que sou profano. Eu já falo isso porque, você vê, olha a minha vida, né, pro lado de parte de mãe, fanáticos evangélicos, por parte de pai, fanáticos católicos. Saiba quem é o padre indiciado por importunação sexual em Brusque. Jornal Município, Natal, o nome dele aí. A informação confirmada pela reportagem da manhã desta terça-feira representou um novo desdobramento do caso que ganhou repercussão, isso aí já compartilhado, tá? Na última sexta-feira, 12, quando a Polícia Civil anunciou a conclusão do inquérito. Conforme o relato policial, o crime teria, ó, já dizendo aqui que é crime, e crime é pecado, é iniquidade. Teria ocorrido no dia 1º de outubro em um estabelecimento comercial do bairro Santa Rita. A reportagem entrou em contato com a comunidade Betânia em busca de uma manifestação de Vicente, que é o nome dele. O telefone, o representante informou que o padre estava viajando. Será que não está fugindo? Talvez está viajando. No último fim de semana, e que ainda não sabia se ele já havia retornado. O espaço segue aberto para a manifestação.
Diante da falta de informações oficiais, a reportagem entrou em contato ainda na tarde da segunda-feira com a assessoria da Arquidiocese de Florianópolis, responsável pelas paróquias de Brusque, para esclarecer o caso. Segundo a apuração da reportagem, a Arquidiocese não confirmou oficialmente o nome do padre, mas informou que tomou conhecimento da situação e já iniciou uma investigação interna para reunir mais detalhes. Ainda não sabemos se ele era padre diocesano ou religioso. Assim que tivermos informações e um posicionamento, iremos repassar à comunidade. Ó, agora, o que diz o jovenzinho é o que importa aqui. Porque se o jovem está mentindo, ele vai pagar na justiça. Caluniar os outros é crime. E a calúnia está sendo do próprio jovenzinho, né? Vamos colocar aí, chama ele aqui de jovenzinho. Segundo o atendente de 19 anos, que presenciou a ação, o homem observou o comércio do lado de fora, antes de entrar. Já no interior da loja, iniciou movimentos considerados libidinosos. E a própria justiça, ela diz o que é movimento libidinoso: ficar coçando o negócio, ficar fazendo linguinha, ficar lá ramelando. Ramelando é um termo chulo, né? Fica lá tarando. Acho que tarando também não dá. Enfim, esfregando, a palavra certa, esfregando. Por exemplo, está esperando no ponto de ônibus ou dentro de uma lotação, ou super ônibus, ou ônibus lotado, fica lá, aquilo ali é ato libidinoso. Apertando a região mínima por cima das calças, né, da calça, que não vai ter mais que duas calças, né, tem, e encarando o funcionário, ou seja, ele apertava um negócio lá e ficava assim. Isso aí sabe o que é? Foram fatos de Zeus, calibrados de Zeus que eu falo aqui. O comportamento, de acordo com a vítima, durou cerca de 10 minutos. Poxa, 10 minutos, então chegou a melar a calça, né? Tinha que averiguar isso. Se é isso, se não for isso, se for só uma coceira, só uma coceira. E ficou me olhando, segundo o atendente, apertando a região íntima, relatou o jovem. As equipes analisaram as imagens das câmeras de segurança e identificaram o veículo usado pelo suspeito, registrado em nome de uma entidade religiosa. Com isso, o homem foi localizado e intimado para prestar depoimento. No interrogatório, o investigado negou ter agido com ele, o padre, no caso, com intenção sexual. Ele declarou que estava no local para comprar um presente e produtos pessoais. Também afirmou que os movimentos na região íntima ocorreram devido ao incômodo dermatológico, né? Não de, tá, da derme, da pele, dermatológico. Isso ainda ter sido observado pelo atendente, sugerindo que o funcionário teria desconfiado de um possível furto. Não tive intenção de constranger ninguém, afirmou durante o depoimento. Após avaliar as imagens, os relatos e os documentos reunidos, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento do suspeito pelo crime, ou seja, a polícia indiciou, agora a justiça, na fase já processual, vai analisar, né? Ou seja, o fórum. Do suspeito pelo crime de importunação sexual, cuja pena pode chegar até 5 anos de prisão. Inquérito que tramita sob segredo de justiça, foi encaminhado ao juiz da Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí e ao Ministério Público, que avaliarão a continuidade da persecução penal e as demais medidas cabíveis. Cabe ao Ministério Público se segue ou não segue. Para você ver, né? Pode ser um mal-entendido. Vamos defender um pouquinho ele, até porque não foi condenado. Mas a justiça achou que tinha fortes indícios. Quando ela fala indiciamento, porque tem indícios. Tipo, imagina, o camarada deu uma coçada só. Que o que eu saiba, a coceira é você apertar uma vez ou outras vezes e parar. Ou, tendo esse problema, vai lá e compra a coisa rapidamente e vai-se embora. Ou nem compra, porque está com aquele incômodo. Mas pode ser, né, que ele esteja falando a verdade. No entanto, todavia, eu não coloco a mão no fogo por ser ninguém. E eu desconfio muito de padres. Até porque no passado, muitas pessoas me relataram que acontecia cada coisa no passado, cada coisa assim, que até Deus duvida. Minha saudosa vovó contou muitas coisas para mim. Até meu próprio pai contou alguns dissabores na Santa Imaculada Católica. Na época dele, teve um episódio, por exemplo, se não fosse a minha avó paterna salvar ele, teria acontecido uma molestagem desses santos. Inclusive, parece que o nome do que eu queria molestar ele também era santo. Era santo no nome, né? Era, não sei. Então, para você ver, tudo santo. Porque não tinha internet naquela época, porque não tinha câmera de segurança naquela época. Agora, diante do juízo de Deus, eles não escapam, não. Se eles são inocentes, Deus peleja por eles. Agora, se eles são hipócritas, prega uma coisa, vive outra, fica ganhando dinheiro fácil aí dos fiéis, com ofertas e dízimos, com doações dos empresários. Porque o empresário doar para alguém que queira fazer alguma coisa certa, ele não doa. Agora, para a igreja, ele doa. Até porque pode abater, muitas das vezes,
dependendo da doação, no seu imposto de renda, com relação aos impostos. E porque muitas das vezes ele é fanático. Fanático católico, doa tudo para católica. Fanático evangélico, doa tudo para evangélica. É bem assim. E eu vejo isso, ouvi isso na minha própria família. Do lado paterno, essa palhaçada aí. E materno da mesma maneira. Agora, o que manda o evangelho? O que manda a Bíblia Sagrada? É doar para a igreja católica? É doar para a igreja evangélica? Não, é para doar para pobres. Ajudar pobres. Se puder alimentar, alimentar pobres. Se puder ajudar os familiares, primeiro é os seus, porque aquele que não ajuda os seus familiares já negou a fé, diz a Bíblia. Está escrito. Quem pode ajudar o seu familiar faz pior que um infiel. Negou a fé. Está escrito em Hebreus. Não, vou ajudar a igreja. Em primeiro lugar, a igreja. Porque eles acham que igreja, CNPJ, é Deus na terra. Não. Sabe o que é Deus na terra? As pessoas. Porque o próprio Jesus disse em São Mateus 24. Me viram nu, me viram passando fome, passando sede, e não me deram o que comer, o que vestir. Me viram nu, me viram passando sede, fome, deram o que vestir, me deram o que comer. Jesus separou os bodes das ovelhas, que vendo Jesus, entre aspas, é uma metáfora ali, as pessoas nuas, pobres, sem o que comer, o que beber, e não ajudaram, podendo ajudar. Essas pessoas são os bodes. E as ovelhas, vendo, e muitas das vezes, nem podendo ajudar, ainda ajudaram. E esses tiveram o galardão. Esses serão salvos. Agora, você dá para CNPJ da Igreja Católica, pode haver a corrupção. Você está terceirizando a sua filantropia. Está colocando a mão de alguém que muitas das vezes não vai incrementar, não vai empreender, entre aspas, diretamente para quem necessita. Investir em quem necessita. Vai tirar lá, talvez 20%, 30% daquele valor que você doou para ajudar as pessoas, os 70% fica retido, fica para eles. Para as orgias, para os bacanais, as esbórnias, conforme está aí nos relatos que existe no Vaticano, que foi apurado na Itália. Essa é a realidade. E eu estou falando da realidade não é porque eu estou com raiva de católica, porque eu tenho raiva de católico. Nada disso. É que eu não gosto de mentira, de injustiça, e muito menos de pessoas que usam o evangelho para ficarem ricos, para fazer farras, em nome de Deus. Porque é muito fácil. E, na minha opinião, esses são os verdadeiros malandrões, porque só ficam lá com palavra, na homilia, numa missa, convencendo os fiéis. E as outras horas, o que eles andam fazendo? Eles andam ajudando pessoas pobres, visitando pessoas na comunidade, estão tirando das drogas, estão fazendo alguma coisa mesmo? Eles não estão fazendo nada, com a desculpa de fazer. Ganhar dinheiro e tendo amantes, como apareceu do caso do Jaraguá, não, de Araranguá, no ano passado, final do ano passado, que ele tinha, não é amantes, na realidade ele tinha 2 namoradas, porque elas não eram casadas, ou uma não era, parece, não era namorada. Aí é muito fácil você, católico, ficar só olhando para os pastores. A maior parte dos famosos pastores são corruptos. Como eu também creio que a maior parte dos famosos padres são corruptos. Nós não falamos do padre Fábio de Mello nesse ano? Daquele problema que ele teve em Joinville? Que tem até muitos católicos que querem que ele seja expulso da Igreja Católica? E que pode ser que ele tenha até caso com homem mesmo? Pode ser. Eu não duvido nada. Que eu não vou colocar a mão para um sujeito que é igual a mim, poxa. Eu não sei como é que não entra na mente do fanático católico isso. Porque se você vai aí no Facebook, aí, dessa notícia aí, o que tem de gente dizendo, não fale no ungido de Deus. Mesma coisa do cenário evangélico. Não fale. Você vai ser castigado. Isso é uma calúnia. Você sabe. Você está defendendo indefensável, você não estava lá. Foi o funcionário que denunciou. As câmeras estão comprovando aí alguma coisa. Então, o crime que é comprovado, muitas das vezes, eles defendem. E aquilo que não é crime, eles querem dizer que é crime. Há uma inversão de valores. Agora, esse povo fanático só aprende quando sofre. Só aprende quando é decepcionado grandemente. Quando a verdade vem com tudo para cima deles. Ou só quando morrerem. Que aí vão descobrir o quão tolos foram na terra. De acreditar. Se a Bíblia mesmo diz, maldito o homem que acredita no homem. Não acreditar, ai, padre, tem que católico. Não tem que ter os padres. Isso é perseguição de protestantes. Da turma Martinho Lutero. É isso que diz, os mais fanáticos que eu acompanho nas redes sociais aí. Agora, um verdadeiro padre, ele nem é influencer, ele faz as coisas e ninguém sabe o que ele faz.
no sentido de não estar se aparecendo nas redes sociais. Um verdadeiro padre, se ele tem desejo para casar com uma mulher, ele nem vai virar padre, porque é um dos pecados da Igreja Católica. É obrigar os seus sacerdotes a serem celibatários. Se eles estão afim de casar, deixe casar, ou de se relacionar. E muitas das vezes, esses padres, a gente já trouxe aqui de pesquisa, eles têm a tendência homossexual. Eles já vão ser padres, eles já vão ser, porque, enfim, às vezes ele tem um conflito interno, por pressão social, da família. Então, eu vou virar padre para não desconfiarem, para não perseguirem, mas eu gosto de meninos. E aí vão cometer esses erros por aí. Vai se assumir, vai sair do armário, vai, se é que é, né? Para esses padres, eu não estou dizendo nesse caso especificamente, e vai casar com macho, então. Ou vai casar, se gosta de mulher, com uma fêmea, e para de fazer aí as esbórnias. Mas o cara comentar de acordo com aquilo que é, não, você é o contrário, você é perseguidor, você é evangélico, você é crente, como se os católicos fossem crentes. É coisa de doido, né? O que eu prego aqui é contra fanatismo. Eu queria ter nascido com o conhecimento que eu obtive com o passar do tempo, para não ser nem católico nem evangélico. Minha avó foi 70 anos católica, uma coisa que muitos não sabem. Casou no catolicismo. Tinha um padre que era até fim dela, ela contava. Então eu já sei de muitas histórias. A avó era católica. A avó contava as histórias quando eu era criança. Porque eles lembram muito da minha fase lá, extremista da época, eu estou dizendo aqui da região, da época de evangélico, que eu fui para a igreja evangélica por causa da morte do marido da minha avó, do vô. Aí eles diziam, é crente. Não é isso. Não, eu fui criado na raiz católica. Por parte de pai, todo fanático católico. É difícil ter um evangélico pro lado do meu pai. E da mãe viraram, depois de um tempo, evangélico, quer dizer. Mas, no fundo, hoje eles mesmos admitem que os mesmos erros que tinha na igreja católica tem também na evangélica. E que é tudo farinha no mesmo saco. E o bom mesmo é seguir a Jesus Cristo. Até porque o único mediador entre o homem e Deus é quem? É Jesus Cristo, não é padre, não é papa, não é pastor, não é bispo. Até quando esse povo vai acordar? E Deus está permitindo aí, com imagens, câmeras, filmagens, todo tipo, a mostrar a hipocrisia. Que é claro que vão querer abafar esses casos, como foram abafados no passado, como está cheio de processos no Vaticano com relação a sacerdotes abafados, arquivados, que é escândalo. O escândalo é o camarada que fez. E se a igreja realmente fosse certa, vendo o escândalo, pune, nunca mais vai ser padre, nunca mais vai ser mais nada. Mas não. Um vai tampando o erro do outro, porque ele sabe que até o grandão Papa também tem seus pecados. No passado aqui, eu comentei, não sei se é calúnia jurídica de difamação, mas dizem que pudesse aquele Santo João Paulo, é o Santo João Paulo, ele pudesse ter uma amiguinha, vamos dizer assim, uma amiguinha, para não dizer outra coisa. Agora você vai saber? Você convivia com ele lá, onde ele nasceu? Você ia direto para a Itália? Enfim, não adianta nem eu me estressar, mas tem hora que dá vontade assim de falar alguma verdade. Eu estou falando de certo modo, que é coisa terrível. Né? Aí vem com aquela fala mansa, assim, fala mansa sempre, até a banda, né? Fala mansa. É aquela falinha mansa dos trejeitos católicos, chama assim. Convence. Né? Aquele discursozinho convence. Mas o exemplo arrasta. E esse é o certo, a prática é que vale. Da igreja evangélica é a mesma coisa. Aquele jeitinho e tal. Vamos aguardar a apuração da própria justiça para não fazer injustiça. Mas está comprovado aí nas imagens que ele estava coçando bem de vir. Então não tem como dizer que ele não estava coçando com invenção. Se foi ou não foi importunação, a justiça vai dizer. E o funcionário é que pode dizer também. Porque vai saber se ele não falou algumas coisas, mas pode ser que o funcionário disse, olha, ele estava olhando para mim e dizendo, ai, gostosinho, meu novinho. Ai, ai, ai. Graças ao bom Deus que essas farsas estão vindo à tona. E uma hora, não essa geração fanática do passado e alguns que vão seguindo a tradição dos seus familiares, mas uma nova geração que não é fanática, que analisa, que é racional,
que faz a busca, vai caindo na real. E vai ensinando seus filhos, seus netos, ao caminho da bem-aventurança, do equilíbrio, do verdadeiro evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se você não quer ser importunado, molestado, não importune ninguém. Será que, por exemplo, acontecesse o contrário, esse jovem fosse para cima do padre, ou fosse num estabelecimento católico e começasse a coçar, será que ele não ia ser chamado também de importunador, que estava assediando o padre? Porque também tem o contrário, não tem? Tem. Em todo tipo de caso, de possibilidade. Enfim, é isso. Eu falei muito dessa turminha aí no canal desde 2017. Até mais.